Então nós vamos falar hoje, o nosso assunto é andando em círculos. Quando falamos em andar em círculo, o que é que vem à sua mente? A palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até ao 3. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, assim como o Senhor me havia ordenado, e muitos anos caminhamos em redor, que também quer dizer em círculo, dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte. Moisés está dizendo aqui que por muitos anos eles caminharam rodeando as montanhas do Monte Seir, até que o Senhor olhou para eles e disse: vocês já caminham bastante tempo rodeando essas montanhas. Então comecem agora a caminhar, a rumar para o norte. Nós vamos falar então andando em círculos. Quem deu essa palavra aqui foi Moisés, que falou para o povo de Israel, para o povo que saiu do cativeiro egípcio para a terra de Canaã, para a terra da promessa. Mas o texto está dizendo que eles tomaram o caminho do Mar Vermelho e depois ficaram rodando em círculo em volta das montanhas do Monte Seir e não saíam para lugar nenhum, até que Deus entra na história e diz: vocês já estão rodando por muito tempo nesse deserto, rodeando as montanhas de Seir. Está na hora de vocês irem para o norte. Quando falamos desse assunto, o que vem à sua cabeça? A nação de Israel, ao sair do cativeiro egípcio, andou pelo deserto, mas durante muitos anos, a Bíblia diz que eles andaram aqui, segundo o texto que lemos, andaram em círculo em volta do Monte Seir por muitos anos e tomaram o caminho do Mar Vermelho, que é o caminho por onde eles já tinham passado. Então queria que você analisasse comigo a cena de alguém que anda em círculo, está perdido, aí começa a andar em círculo. Quando ela percebe, ela chega no mesmo ponto que ela já passou e dá prosseguimento, e daqui a pouco ela dá mais uma volta e volta para o mesmo ponto, para o mesmo patamar. Conhece alguém assim? Ou você talvez já conheceu a história de quem estava perdido em uma floresta, em algum lugar, e ficou andando em círculo, não ia para lugar nenhum, porque estava rodando. Assim estava o povo que saiu do cativeiro do Egito. Saíram para um destino que foi a terra, que era a terra prometida, mas ficaram rodando no deserto. Então eu queria tirar algumas lições daqui para nós. Você que está aqui comigo. A história desse povo, ela tem muito a ver com a vida de muita gente. Eu acredito muito nisso. Pessoas que estão rodando em deserto, que estão andando em círculo na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional. Ela não muda. Você conhece a pessoa há anos, mas a vida da pessoa mesma, ela vive em um círculo vicioso, repetitivo, a mesma história o tempo inteiro. Entende? As pessoas vivem isso. Então o que é andar em círculo, como o povo andou em volta do Monte Seir? Dava uma volta de não sei quantos dias, quando percebia estava no mesmo lugar.
já haviam passado por ali. O que é andar em círculos? É andar sem propósito, é andar sem visão, é andar sem um destino definido. E as pessoas estão vivendo assim. Pessoas sem direção de Deus andam em círculo na sua vida. Estão andando sem propósito, sem visão, sem objetivo. Estão andando sem destino definido. E às vezes elas reclamam e dizem: por que que isso está acontecendo comigo? Bom, nós vamos ver aqui o que aconteceu com esse povo. Por que essa nação que saiu do Egito ficou rodando o Monte Seir? Vamos tirar algumas lições bem diretas para nós. Vamos aplicá-la no nosso viver, na nossa vida. A primeira coisa que eu identifico aqui, e que talvez você vai identificar também, eu chamo de tudo é mentalidade. Às vezes, o tipo de vida que nós estamos vivendo é por causa da nossa mente. A nossa mente pode nos prosperar ou pode nos empobrecer. A sua mente pode te libertar ou pode te aprisionar. A sua mente pode te mostrar um futuro grandioso, abençoado, largo, ou a sua mente pode te mostrar um futuro precário, mínimo, pequeno, diminuto. Tudo depende da sua mente. A sua mente pode te levar para um ministério próspero e abençoado, grandioso, ou pode te limitar apenas a uma pequena congregação, e te manter ali, num quadradinho. Você entendeu? A sua mente é responsável por muita coisa que acontece na sua vida. E foi o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Porque todo nível de cativeiro na nossa vida tende a diminuir a nossa mentalidade. O cativeiro diminui a nossa visão, diminui a nossa percepção e a nossa perspectiva de futuro. Entende? Eu vejo pessoas assim, por conta do nível de cativeiro que tem na sua vida, na sua alma, elas estão completamente limitadas. Então, vamos pensar sobre isso. Tudo é mentalidade. Como eu disse, a tua mente pode ser responsável pela tua liberdade ou pela tua escravidão. A tua mente pode te prosperar ou pode te empobrecer. Tudo depende de você. Então a mente escrava nos impede de vivermos as promessas de Deus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu com aquele povo. O povo saiu do Egito para uma vida de liberdade, mas levou a sua mente escrava junto. Esse é o problema das pessoas. O problema das pessoas não é a oportunidade da liberdade, não é a oportunidade da prosperidade, mas é como nós conduzimos a nossa mente para aquele ambiente que Deus tem para nós, para o novo. Porque enquanto você conduz a sua mente para aquele ambiente novo que Deus tem para você, mas se você não mudar realmente a sua mentalidade e for com a mente de escravo, nada vai acontecer de novo. E até arriscado que aquela nova experiência que você está tendo, se torne de certa forma para você uma espécie de problema. Aí talvez você até diga assim: poxa, eu não estou gostando muito, eu não quero, eu não me adaptei, né?
Tem gente que consegue algo bom, mas não se adapta. Aí tem que voltar, tem que retroceder. Eu nunca esqueci de um cidadão que eu conheci, que trabalhou numa mesma empresa que eu trabalhei. Quando eu cheguei na empresa, ele já estava lá. Eu fui promovido, outros foram promovidos, mas ele nunca saiu daquele posto. E um dia, conversando com alguém, uma pessoa falou sobre ele e falou para mim, sabe ele, fulano, ele já foi chefe aqui na empresa. E eu falei, ué, e por que ele está nessa posição aí, nesse posto? Aí a pessoa falou assim para mim, é porque ele experimentou, mas não quis. Ele voltou para a mesma posição, ele preferiu, porque a posição de chefia era muita responsabilidade. E o sujeito preferiu ficar lá. Eu perguntei, quantos anos ele tem de empresa? Tem 20 anos. E eu, com 5 meses, eu estava sendo promovido. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo é questão de mentalidade. Quando você não tem uma mente livre, a tua mente circula. Ela leva você sempre para os mesmos pontos. E é isso que a palavra está dizendo. Então Deus entra na história da nação e diz para Moisés, esse povo já está rodando há muitos anos as montanhas do Monte Seir. Tomam o caminho do Mar Vermelho, de onde eles já vieram, já passaram. Ninguém ruma para as coisas novas. Desse jeito eles nunca vão sair do circuito do deserto. Então Deus entra na história e diz, vão para o norte. Deus dá uma bússola, Deus dá um mapa, Deus dá uma saída. As pessoas estão vivendo isso porque suas mentes não permitem que elas vejam o que Deus tem para elas. Porque o modelo de escravidão, o cativeiro espiritual, o cativeiro social, o cativeiro familiar, o cativeiro emocional que elas viveram o tempo todo, lhes padroniza. Tem gente que está padronizado pelos cativeiros que viveu na vida pregressa, na vida passada. Entende? E até mesmo cristãos que hoje estão servindo a Deus, são servos de Deus, amam a Deus, são fiéis, são pessoas quebrantadas, têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas continuam vivendo uma vida completamente amarrada, presa, não prospera, não progride, não cresce. E às vezes você até conversa com elas, você fala com elas, e você diz, meu Deus, por que fulano não rompe? Porque tudo é mente. Você entendeu? A nossa mente nos aprisiona ou nos liberta. Então o Senhor disse para a nação, vocês estão rodando há anos as montanhas de Seir. Então, queridos, uma mente escrava impede que a gente viva as promessas de Deus. Tem gente que não está vivendo as promessas de Deus porque ainda continua com a sua mente escravizada
Então tem hora que nós vamos precisar passar por um processo de ressignificação, de reestruturação da nossa forma de pensar, da nossa forma de falar e da nossa forma de agir. Amém? Precisamos desse momento na nossa vida. E é para isso que serve o poder de Deus. Tem hora que a gente precisa ir para o encontro com Deus. E eu não estou falando daquele encontro de 3 dias. Estou falando do encontro genuíno, real. Quando você tem que entrar, encarar Deus no seu quarto, no seu, sei lá, na igreja, na sua sala e dizer: Deus, eu preciso de uma mudança. Minha mente precisa alcançar a grandiosidade de Deus. Precisamos romper. Isso é ressignificar sua vida, sua história, reestruturar sua maneira de pensar, sua forma de pensar, talvez a sua forma de falar, mudar o seu vocabulário, mudar o seu vocabulário transformacional. Você já ouviu falar do vocabulário transformacional? Pois é. Qual é o seu vocabulário transformacional? Todos nós temos. Vou dar uma pincelada aqui rapidinho, eu já falei em outras lives, mas vou te colocar aqui. Chamamos de vocabulário transformacional. O que é vocabulário transformacional? Todo idioma tem um tanto de palavras. A língua portuguesa tem 750 mil palavras, podemos dizer assim, por aí. Dessas 750 mil palavras, existem palavras negativas, palavras positivas. Palavras de bênçãos, palavras de maldição. Palavras certas, corretas e palavras depreciativas, imorais, torpes. Todas as palavras têm seus sinônimos, que são palavras parecidas, são significados parecidos, e têm os seus antônimos, que são palavras contrárias. Então, o seu vocabulário transformacional é quanto dessas 750 mil palavras existe dentro do seu cérebro. Você é tipo de gente que armazena mais palavras positivas ou palavras negativas? Esse é o seu vocabulário transformacional. Entende? Desse tanto de palavras que estão arquivadas dentro de você, são palavras torpes e imorais ou são palavras construtivas? São palavras de bênçãos ou de maldição? Qual é o teu vocabulário transformacional? O que você fala todo dia? O que sai da sua boca todo dia? O nosso vocabulário transformacional pode moldar a nossa vida, pode criar um padrão para nós. E tem gente que está comendo do fruto da sua boca, do seu vocabulário transformacional. Já leu lá em Provérbios? Do fruto dos lábios, o coração se farta. A vida e a morte estão no poder da língua. Já viu isso? Seu vocabulário transformacional. É transformacional porque ele pode mudar a sua vida para o bem ou para o mal. Transforma. Entende? Então tem gente que está vivendo hoje um tipo de resultado por conta do nível de codificação que tem. E Deus já nos deu oportunidade suficiente para a mudança. E você está tendo mais uma oportunidade hoje para mudar. Estou te chamando aqui a real. Vamos ficar rodando em deserto, em círculo,
em volta de montanhas ou vamos decidir a nossa vida? Sabe por quê? Porque enquanto você dá voltas, fica circundando em volta de montanhas, em volta de problemas, em volta de situações, protelando coisas, o tempo está passando, os dias estão passando. E como eu sempre digo para as pessoas, você não está rejuvenescendo. Ninguém aqui. Hoje, eu já amanheci mais velho do que ontem. Tanto fisicamente, quanto até mesmo emocionalmente. Meus órgãos amanheceram mais velhos. Você também, você não está rejuvenescendo. Hoje você já amanheceu mais velho ou mais velha do que ontem. E a vida não está retrocedendo, ela está progredindo, ela está caminhando para frente. A vida não é um retrocesso, a vida é um processo. Mas enquanto as pessoas ficam rodando em deserto, circundando montanhas, sem um mapa definido, sem um propósito na vida, os dias se acabam, o tempo passa, a força, a juventude vai acabando. Faz sentido isso aí? Escreve aí no chat, diga verdade. Então nós precisamos remodelar muitas coisas. Forma de pensar, de falar, de agir. Mude seu vocabulário transformacional. Agora, outra coisa que eu entendo aqui. Por que o povo estava rodando as montanhas de Seir por muitos anos? Porque enquanto estivermos na direção da nossa vida, nós iremos tomar sempre caminhos e direções erradas. E às vezes, essas direções, esses caminhos, vão trazer até mesmo situações desastrosas e consequências desastrosas para nós. O povo ficou rodando porque estava dirigindo a própria vida. Então nós precisamos deixar Deus tomar o controle total da direção da nossa vida, viu? Do seu futuro, de tudo que você está construindo para você. Entende? Mas para que isso aconteça, é preciso que você mude sua mentalidade e faça com que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus e a ideia de Deus desça até você. Isaías 55:8 diz, o Senhor diz, os meus caminhos e os meus pensamentos são diferentes dos vossos. Entende? Então, os caminhos que eu e você, como humanos, como seres humanos, traçamos para nós, muitas vezes é completamente diferente do que Deus tem para nós. Você entende? E às vezes, pelo fato da minha mentalidade não ter sido mudada, ainda é uma mente de escravo, ainda há padrão de escravidão na minha vida, da vida que eu levei fora de Deus. Então, devido a esse padrão mental, os meus pensamentos ainda são muito limitados e são muito voltados ou codificados dentro do padrão que eu vivi como escravo. Entende? Mas aí, a Bíblia em Isaías 55:8 está dizendo, os meus pensamentos não são os vossos. Quer dizer, eu preciso recodificar minha mentalidade pelos pensamentos de Deus. E quando você permite que os pensamentos de Deus assumam sua mentalidade, quando você começa a pensar com a mente do Espírito de Deus, as coisas começam a fazer muito sentido para você. Amém?
As coisas mudam, sua ótica muda, sua visão muda, seus valores mudam, sua forma de ver o mundo muda, sua forma de ver a vida muda, sua forma de viver a vida muda, sua forma relacional em todos os aspectos muda. Entende? Por quê? Você vê com uma outra ótica, não com uma ótica de escravo, mas com uma ótica livre, perceptiva da vida. Então, rodear montanhas é viver uma vida cíclica. Viver uma vida cíclica. O que é viver uma vida cíclica? É viver num círculo vicioso de uma sucessão de coisas. Vivemos em círculos e vivemos em ciclos. Ciclos de problemas, ciclos de miséria, ciclos de derrota, ciclos de doenças, ciclos de pobreza, ciclos de depressão, de problemas emocionais, de ansiedade. Vivemos em ciclos derrotistas na nossa vida. Porque um ciclo é uma sucessão de coisas. Ciclos são sucessões de coisas. É algo ininterrupto. É um problema atrás do outro. São coisas infinitas, acontecimentos e consequências que sempre nos levam aos mesmos resultados. E as pessoas estão vivendo isso o tempo todo. Agora, Deus não nos chamou para vivermos esse tipo de vida. Deus não te chamou para rodear montanhas. Deus te chamou, te tirou do Egito, de um cativeiro, de uma visão, de uma vida, de princípios, para te levar para a terra de Canaã. Você precisa enxergar Canaã. Canaã é uma metáfora hoje do destino que Deus tem para você, irmão. Irmã, para você, querido. Oi, irmão, vamos pensar, vamos olhar para aquilo que Deus tem para nós. De vez em quando eu converso com pessoas que já perderam o significado da vida, o sentido da vida, o prazer da vida. Por que perder o prazer da vida? A vida é boa, é maravilhosa, vamos vivê-la intensamente. Mas vamos acreditar que há possibilidade de coisas melhores para nós. Amém? Hoje não foi bom, amanhã melhora. Ano passado não foi legal, esse ano vai ser. Ah, mas já estou no final do ano. Qual é o teu vocabulário? É pessimista? Teu vocabulário transformacional? Não. O ano não acabou, ainda falta 2 meses. A Bíblia diz que para Deus um dia é um ano. E um ano é como um dia. Não é assim? Para dizer para mim e para você que Deus pode fazer o que Ele quiser em fração de tempo, de dias. O que para você é uma eternidade, para Deus não é nada. Para nós que vivemos dentro do Cronos, é uma eternidade. Mas para quem vive no Kairos, no tempo além da eternidade, não é nada. Deus pode mudar a tua história amanhã. Tem um texto na Bíblia que está muito comigo, que é Isaías 66:8, que diz que o Senhor faz perguntas para a nação e diz: pode uma mulher estéril dar luz a muitos filhos? Ele pergunta. Uma nação incrédula que não gerava filhos. Pode Sião gerar filhos? Sião estava no cativeiro. Pode em um dia nascer uma nação, nascer uma terra? São perguntas para responder o seguinte:
pode. A nação pode. Deus pode. Deus pode pegar uma mulher estéril e dar muitos filhos para ela. E Deus fez isso com a nação de Israel. Se cumpriu uma das profecias dentro desse texto. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o seu voto de Minerva na reunião da ONU. E naquele dia a nação de Israel nasceu. Em um dia, uma profecia se cumpre. Com o voto de um homem, de um brasileiro. Deus pode fazer o que quiser. Então estou usando isso para dizer aqui para você. Deus pode mudar a tua história hoje, amanhã pode ser outra realidade para você. Entende? Desde que você creia. Esse é o Deus que nós servimos. Alguém perguntou sobre o impossível. E Deus responde: existe algo demasiadamente impossível para o Senhor? Porque o que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Então, rodear montanhas é viver uma vida de mesmice. Sabe qual é? Não acontece nada de novo. É a repetição das mesmas coisas. É viver uma vida que parece sem saída, onde as coisas parecem estar sempre desfavoráveis. Mas só para quem tem a sua mente capturado por essas ideias, ainda oriundas do cativeiro que nós tivemos na nossa vida. Aí vivemos essa mesmice. Nada novo acontece. Ficamos rodando em problemas, em dificuldades, e não recebemos o novo. Então, rodear a montanha, as montanhas de Seir, é adotarmos um modelo comportamental que nos sabota, sabotador. Quando falamos de modelo comportamental, porque a palavra comportamento já é mente padronizada. É compor-se ou portar-se de acordo com a mente, que já está padronizada. Então, rodear montanhas é viver esse modelo comportamental sabotador, que não nos permite ver o novo e nem entrar na terra de Canaã. Porque temos uma visão, temos uma mente limitada e dirigida por pensamentos limitadores, sabotadores. Porque vivemos a vida inteira como escravos, lá no Egito. Nos criamos, nascemos, nos criamos, crescemos, desenvolvemos num cativeiro, apenas olhando uma coisa limitada. Aquilo nos padroniza e não nos permite ver a grandiosidade do que Deus tem para nós. E sabe, eu vejo as pessoas assim, viveram num cativeiro limitador, pequeno, num mundo tão minúsculo. E quando Deus tem coisas grandiosas para elas, elas não se permitem experimentar, viver e celebrar o novo que Deus tem para a vida dela. Faz sentido isso aí para você? Escreve aí. Entendeu? Esse foi o caso do povo hebreu que ficou rodando montanhas de Seir e tentando pegar o caminho do Mar Vermelho, porque o povo tinha a mente de escravos. Sabe, queridos, é muito difícil nos livrarmos de uma mentalidade de escravos.
Não é fácil. Mesmo vivendo em liberdade, o escravo não consegue se ver livre. Mesmo vendo a possibilidade de liberdade, mesmo não vendo cadeias nas suas mãos ou nos seus pés, mas ele não consegue se ver em liberdade, porque sua mente é aprisionada. Aí vai rodar em deserto, ficar rodeando montanhas, andando em círculos. Entendeu? Então preste atenção. Se não rompermos com a mente de escravos, vamos ficar rodeando montanhas a vida inteira. Uma geração inteira morreu no deserto. Não experimentou as delícias, o leite, o mel e a riqueza e a prosperidade da terra de Canaã. Mente de escravos. O que acontece é que, enquanto não tivermos a nossa mente livre, nós não vamos experimentar a abundância. Quem viveu a escassez a vida inteira, padronizou sua mente por escassez, viveu miséria, não consegue conceber uma mente de prosperidade e abundância. Entende? E quando tiver a oportunidade da abundância, quando tem a oportunidade da abundância, sabe o que acontece? Ela tem medo de entrar. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando uma oferta muito grande, uma oportunidade imensa, tremenda se abre para você, você tem medo. Isso já aconteceu comigo. Eu tive que recodificar muitas coisas dentro de mim. Eu tive que mudar minha forma de pensar, até mesmo do evangelho, porque eu recebi aquele evangelho antigamente, sabe? De que a gente tem que ser pobre, que ninguém merece ser rico, que ninguém merece prosperar. Eu recebi uma herança de um evangelho que crente tem que ser humilde, mas o humilde para eles é não ter nada. É andar a pé, de chinelo remendado. Não é essa a ideia que Deus tem para nós. Canaã é terra que mana leite e mel. Diz a pastora Glenira aqui, é preciso aceitar ser livre para deixar e abandonar a vida de escravidão. É isso aí, pastora, é isso mesmo. Você precisa aceitar a ideia de ser livre, mas também romper com mentalidade. Porque senão a gente vai ficar rodeando montanhas, vai ficar vivendo a vida inteira, até morrer, até descansar, até cansar e deixar da prosperidade da bênção. Então, rodear montanhas é viver sem propósito, sem objetivos. Amém? Toda pessoa que não tem propósito na vida, que não encontrou o seu destino em Deus, que não sabe para onde vai em Cristo Jesus, que não definiu o seu destino em Cristo, que não entendeu quem é em Cristo Jesus, que não aceitou a liberdade para a qual Cristo nos chamou, que não entendeu o sentido da verdadeira salvação, de ser livre em Cristo. Essa pessoa vai ficar rodeando montanhas a vida inteira, porque ela não tem propósito na vida. Entende? É porque ela não tem visão clara daquilo que ela quer, não tem visão clara do futuro que Deus tem para ela. E ela não vai ter direção nunca para a sua vida. Ela é escrava na mente. Paulo usa esse, quando eu mencionei sobre para a liberdade que Cristo nos chamou, Paulo fala para os Gálatas. E ele diz, olha, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então não vamos usar de novo dos mesmos pontos que nos escravizavam
para que a gente volte a ser de novo escravos como éramos. Entende? Porque tem gente que mesmo livre continua escravo. Eu sempre digo o seguinte: pior do que correntes nos tornozelos são as correntes na mente. Entende? Esses são os piores laços que tem. Então, quando optamos por uma vida de ciclos, de rodear, de andar em círculo, nunca entraremos na rota das promessas que Deus tem para nós. Deus tem promessas, queridos, para mim e para você. Descubra quais são as suas e busque-as. Senão vamos ficar rodeando montanhas. Agora, os hebreus andaram rodeando montanha por muito tempo porque perderam a conexão com Canaã. E nós não podemos perder a conexão com o caminho de Canaã. A pastora Glenir está dizendo aqui, olha o que a Glenir escreveu: é horrível conviver com quem tem a mente cauterizada, assim, uma mente escrava. Não é fácil não. Não é fácil. Porque isso também é uma questão de identidade. E é uma coisa que nós precisamos resgatar em Deus, essa identidade. Então eu vejo que isso tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas dessa geração estão perdendo a conexão com Canaã. Crentes dessa geração estão perdendo a conexão com Canaã. Eles não estão muito interessados em entrar em Canaã. Eles ficam rodando as montanhas de Seir por anos e anos da sua fé, mas não querem ter conexão com Canaã. A nossa geração está perdendo a conexão com Canaã. Canaã é o nosso destino profético, apostólico. É o nosso destino em Deus para uma vida melhor. Vida espiritual, emocional, familiar, financeira. Entende? Precisamos aceitar. Mas não podemos perder a conexão com os caminhos de Canaã. Não deixe que as montanhas o atraiam como um imã e não permita você caminhar livre. Então é isso, queridos. Rodear a montanha é rodear em círculo, é andar em círculo, é não levar que não vai te levar para lugar nenhum. Você fica dando a volta nos mesmos pontos e volta para o mesmo lugar. Entra ano e sai ano. Aquela vida de rotina, sem propósito, sem alvos, sem metas, sem objetivos. Ano após ano é a mesma história, a mesma coisa. Nada muda, nada de novo acontece. Isso é andar em círculos. Talvez você conheça alguém assim. Entende? Precisamos urgentemente mudarmos muita coisa dentro de nós. Aleluia! Não perca a conexão com Canaã. Canaã é a sua maior referência. As montanhas representam os problemas que nós vamos acumulando ao longo dos tempos e não resolvemos. São aquelas situações que vamos procrastinando, protelando. Vamos sempre deixando para depois, e os problemas vão se avolumando, e chega uma hora que a gente não consegue pulá-los, transpô-los, ultrapassá-los, entende? E vamos ter que circundá-los. Então rodear montanhas é protelar situações. Tem coisa que você tem que resolver hoje, o mais tardar amanhã pela manhã. Doa quem doer, custe o que custar. Porque você tem um propósito, você tem uma visão, você tem um objetivo.
você tem uma Canaã para entrar, para explorar. Amém? Ele diz o seguinte: nós tomamos o caminho do mar Vermelho. O que é tomar o caminho do Mar Vermelho? No texto que lemos ele diz isso. É voltar ao passado, é retroceder no propósito. Anote isso aí. A mente que não evolui e não se abre para o propósito de Deus, acaba voltando para a escravidão. A mente que não evolui e não se abre para o propósito de Deus, que é Canaã, acaba voltando para a escravidão. O povo começou a voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Uma experiência que já tinha ficado para trás. A Bíblia diz que nós não temos que retroceder, está lá em Hebreus 10, 38 e 39. Nós não podemos retroceder na nossa caminhada, na nossa fé. Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não me agradarei dele, porque não somos daqueles que retrocedem e se perdem, são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Entendeu? É assim. Então voltar pelo caminho do Mar Vermelho, é viver sob as sombras do passado, das experiências do passado. Espero em nome de Jesus que você não fique vivendo as sombras do passado. Deixa o passado no passado. Mesmo que lá atrás você tenha vivido experiências boas, ainda assim, isso é viver nostalgia, é viver do passado, é não viver a realidade do hoje. Então comece a viver o hoje que Deus tem para você. Sabe como é que se chama isso? Se chama fuga emocional e espiritual. E tem gente que está vivendo isso, porque está vivendo no passado, quer voltar para o caminho do Mar Vermelho, viver do saudosismo. É não querer viver, experimentar coisas novas que Deus tem para nós. Você já ouviu 1 milhão de vezes, você vai ouvir 1.000.001 vezes, que quem vive de passado é museu, não é isso? Deus tem coisas novas para você, Deus tem Canaã. O que Deus tem para você está em Canaã. O que Deus tem para você está em Canaã. O que Deus tem para você está em Canaã. O que Deus tem para você está em Canaã. Não estão nas montanhas de Seir, nas montanhas do deserto. Entendeu? Então, queridos, tomar o caminho do mar é se acomodar no antigo, é voltar para o antigo, naquilo que já foi, que já aconteceu, que já ficou para trás. Isto, eu também dou um nome, eu chamo de ancorar no obsoleto. Sabe o que é ancorar no obsoleto? No obsoleto? É andar para trás. Obsoleto é algo que já perdeu validade. Obsoleto é algo que não pode mais ser usado agora, hoje. Entende? Hoje minha esposa pegou uma gaveta que está arrumando aqui, em casa, arrumando um monte de coisa, mudando coisa daqui para ali. E ela abriu uma das gavetas e jogou um monte de coisa que a gente não usa mais. Até cabo de celular, de conector de celular para carregar, que a gente não usa mais, estava quebrado, estava velho, estava lá. Mas nós temos a mania de guardar coisas velhas. O problema são as coisas velhas da nossa vida, que não nos permite entrar no novo e para o novo que Deus tem. Pensa nisso. Pensa numa coisa comigo.
Nós estamos em evolução. Estamos em processo de crescimento e de maturidade. Deus quer nos levar para coisas novas. Estamos em progresso, não em retrocesso. Amém? Não retroceda nos seus propósitos. E finalizando aqui, agora, definitivamente, de verdade. O Senhor diz, vocês já rodaram muito tempo as montanhas, muitos anos. Vão para o norte. O que é ir para o norte? É Deus dando a direção para o povo, porque o povo estava andando sob sua própria direção. Então Deus diz assim, agora eu vou dar direção, vão para o norte. Parem de andar em círculos. O norte é a direção certa, aponta para o propósito único de Deus. É seguir o caminho da direção de Deus, é seguir o caminho que vai levar para Canaã, de volta, para nos conectar com Canaã. O norte é o ponto mais alto do mapa de uma nação. O norte está lá em cima, as montanhas e o Mar Vermelho estão lá embaixo, no sul. Deus nos chamou para cima, para vivermos as experiências lá de cima, para vivermos as experiências do norte. Amém, queridos? Viver a experiência do norte é nos reconectar com o céu, é nos reconectarmos com Deus, com o propósito, com a visão celestial, com a visão original para a qual nós fomos chamados. Oi, irmãos, vamos acordar, irmão. Acorda aí para a visão, para a ideia de Deus. Deus nos chamou para nos comprometermos com as coisas do céu, com as coisas de cima. Amém? Não com as coisas do sul, do Mar Vermelho, das montanhas, do deserto. Então a direção de Deus é o norte, porque o norte aponta para um lugar seguro, para um lugar onde temos a companhia de Deus, onde temos a direção de Deus, onde temos a visitação de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus e, acima de tudo, a companhia de Deus. Deus vai conosco. Amém? Glória a Deus. Então, você já sabe qual é a direção de Deus para a sua vida. Vamos ter uma vida, ir para o norte é ter uma vida dirigida, guiada, guardada e protegida por Deus. Em nome de Jesus. Quer isso para você? Talvez você esteja rodando as montanhas, mas hoje Deus quer te levar para o norte, quer te dar direção, quer te guiar, te aprumar de novo, te dar sentido de novo, te dar objetivo de novo, te dar propósitos de novo. Então receba aí em nome de Jesus.